Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 10 e nós vamos falar sobre as características das ondas. Bom, na última aula a gente falou um pouquinho sobre a classificação das ondas, né? Agora a gente vai estudar um pouco mais ali as grandezas relacionadas às ondas, tá bom? Bom, a primeira que eu queria falar com vocês é a amplitude. O que seria amplitude, né? Ela corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio, né, ali o centro da onda, né, até a crista, ou o vale também, tá bom? Então seria ali, se você pegar o comprimento total dela, seria a metade, tá? Então seria a distância do centro até uma crista, que é a parte superior, ou até um vale, que é o pico ali inferior, tá bom? Bom, o próximo item que eu queria falar com vocês é o comprimento de onda. O comprimento de onda é representado pela letra grega lambda e é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas, né? Então, você pode, tanto faz, né? Você pode pegar vales ou crista, o importante é completar um ciclo, né? Quando ela volta a se repetir, né, aquele intervalo ali, né? Então, aquilo ali representa o comprimento da onda, beleza? Bom, agora vamos analisar outras características, tá? Uma outra característica bem importante é a velocidade, né? A velocidade de uma onda depende do meio que ela está se propagando, tá bom? Então não tem um valor fixo, eu não posso falar assim, a luz ela viaja no valor de tal. Uma onda sonora tem tal de velocidade, né? A gente não pode definir esse valor, porque esse valor fica mudando dependendo do meio, né, que tá essa onda, tá bom? Eu coloquei alguns exemplos ali, né? A velocidade da luz no vácuo, né, ela atinge essa velocidade ali, ó, 300 milhões, né, de metros por segundo, tá bom? Então, isso, um detalhe interessante é que essa velocidade é a velocidade maior que a gente pode atingir no nosso universo, tá bom? Então, se a gente construir alguma coisa, ela nunca vai passar dessa velocidade aí, tá? Bom, só que a velocidade da luz na água já não tem o mesmo valor, né? Pode perceber que ela cai um pouco, né? Fica 220 ali milhões, né? Era 300 milhões, né? Então ela cai um pouquinho, tá bom? Aí você pode imaginar, então sempre que, né, uma onda passar do vácuo para o meio físico, ela vai diminuir essa velocidade? Não, nem sempre, tá? Olha o próximo exemplo. Aqui você pode dar uma olhada na velocidade do som, tá? No ar, né, a velocidade dela é 343 metros por segundo, né? Só que quando ele passa para a água, esse valor ele não diminui, esse valor ele aumenta, tá bom? Então ela vai para 1.500 metros por segundo, tá? Então essa alteração de velocidade a gente tem que olhar com muita calma, analisar cada caso, tá? Ali uma imagem que eu acho que você já deve ter percebido, a velocidade da luz, vocês podem perceber que ela é muito maior que a velocidade do som, tá? Então, às vezes, quando cai um relâmpago, alguma coisa, vocês podem observar que às vezes você enxerga aquele clarão, né? Só que você não ouve o som, né? Depois de um tempo que você acaba ouvindo aquele estralo. E isso realmente acontece, tá? Porque a velocidade da luz é maior, né? Então, a luz chega primeiro e depois de um tempo que você acaba escutando o som. Bom, agora que outras características importantes também é o período, né? O que seria o período? O período corresponde ao tempo de um comprimento de uma onda, né? Então imagine assim, aquela onda ela tem um ciclo, né? Então você recebe várias ondas. Quanto tempo demora para você receber uma onda, tá? E a unidade medida, né, do período ali, né, que é representada pela letra T, tá? Mas a unidade de medida dela é os segundos, beleza? Então você fala assim, aquela onda, ela tem 30 segundos. Então, ou seja, de 30 em 30 segundos você recebe uma onda, tá bom? Bom, a gente costuma usar muito essa outra aqui unidade, né? Que é a frequência, tá bom? A frequência, ela corresponde ao número de oscilações de uma onda em determinado intervalo de tempo. Geralmente, o intervalo de tempo que a gente usa é os segundos, tá? Se for em segundos, aí a unidade de medida é o hertz. Bom, vamos entender um pouquinho o que seria essa frequência. Essa frequência é o seguinte, né? Imagina assim, em um segundo, quantas ondas chega aí, tá? Então, a frequência está relacionada com quantidade. Analisando aquela figura ali, você pode perceber ali que uma onda de alta frequência, ali a primeira, tá vendo? Recebeu várias ondas ali, né? Enquanto a de baixa frequência, né, são poucas ondas, tá? Então, essa frequência tem a ver com a quantidade de ondas que você recebe no intervalo de tempo, tá? Um detalhe muito interessante é que existe uma relação entre o período e a frequência, né? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma onda que o período dela é 2 segundos, ou seja, demora 2 segundos para mim ficar emitindo uma onda, tá? Qual que é o valor da sua frequência?
Toda vez que você tem o valor do período, é só você colocar o 1 em cima e colocar o 2 embaixo, né? Ou seja, o 1 sempre fica no numerador e o 2 no denominador. Aí ficou meio hertz. O que quer dizer isso? Vamos imaginar um pouquinho? Ó, se eu tenho uma onda que demora 2 segundos para chegar no objeto, então o hertz seria quantas ondas chega por segundo. Só que em um segundo não chega nenhuma onda, né? Que ela demora 2 segundos para chegar uma. Então, em um segundo chega o quê? Meia onda, tá bom? Então, ela sempre tem essa relação entre o período e a frequência, beleza? Vocês já devem ter percebido, né, que existe uma relação entre essas grandezas, né? A velocidade, né, com o comprimento de onda, com a frequência, né? A frequência é quantas ondas eu estou recebendo. Imagina assim, se eu aumentar a velocidade, eu vou receber mais ondas, né? Então, ela também, quantas ondas eu estou recebendo, depende, né, do comprimento de onda. Se for uma onda muito grande, né, então eu vou receber uma quantidade menor, tá bom? Então, essas grandezas, ela tem uma relação entre elas. E essa relação é o que a gente chama de equação fundamental da ondulatória. Ela que é representada pela velocidade, que é igual ao comprimento de onda, vezes a frequência, tá? Velocidade, metros por segundo, comprimento de onda, metros, e a frequência em hertz. Vamos lá dar uma olhada no exemplo? Bom, aqui tem um exemplo que ele fala assim. As antenas de emissoras de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera, com a velocidade da luz, e com frequências que variam de uma estação para outra. A rádio CBM emite uma onda de frequência de 90,5 MHz, e o comprimento de onda é aproximadamente, né, é igual a... Bom, então aqui a gente já tem dois valores, a gente tem a velocidade da luz, que é uma onda eletromagnética que se propaga, e a gente tem ali a frequência, né, que é 90,5 MHz. Aí ele pergunta o comprimento de onda. Primeira coisa, vocês já devem ter percebido que as unidades aqui não estão no sistema internacional, então seria legal a gente converter essas unidades, tá? Ali a velocidade da luz está 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, né? Então é legal a gente converter ele para metros por segundo, tá? É só colocar ali, aumenta 3 ali no expoente, né, da base, né? Então fica 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá bom? E ali também tem o megahertz, né? O megahertz seria, né, quando a gente fala K, né, kilohertz, a gente aumenta 1000, né? E aí o megahertz a gente aumenta milhões, né? 6 casas, né? Então, ali o 90,5 MHz fica ali, ó, 90 milhões e 500 mil hertz, tá? Ou ali para ficar mais fácil, né, 9,05 vezes 10 elevado a 7 hertz. Aí agora que as unidades já estão todas certinhas, né, só a gente fazer a conta. A fórmula vocês acabaram de ver, que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Agora eu tenho a velocidade ali no sistema internacional, né? 3 vezes 10 elevado a 8. O comprimento de onda é o que eu quero saber, né? A frequência já tenho ali também o valor. Bom, como eu quero saber o comprimento de onda, eu só peguei e passei, né, o valor ali que estava multiplicando para o outro lado dividindo, tá bom? Então, 3 dividido por 9,05 deu 0,33. E ali, como é 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 7, é só fazer a continha de menos, né? 8 menos 7 dá 1. Então, ficou 0,33 vezes 10 elevado a 1, tá? 10 elevado a 1 é 10, né, gente? Então, eu posso pegar esse número aí e multiplicar por 10, tá? Então, vai dar 3,3 metros o comprimento de onda, beleza? Bom, e a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre o espectro eletromagnético. Vocês já viram ali as grandezas? Então dá uma olhadinha ali naquela imagem. Existem várias ondas eletromagnéticas, né? E de acordo com essas propriedades dessas ondas, né, a gente classifica elas em diferentes tipos de ondas, tá? Ali, vamos começar falando sobre as radiações não ionizantes. Bom, as ondas que têm um comprimento de onda bem grande, né? Ali a gente poderia falar que são as ondas de rádio, por exemplo, tá? As ondas de TV também tem comprimentos de ondas grandes, né? Aí tem o Wi-Fi, né? Depois tem a micro-ondas, tá bom? Aí depois ali tem o infravermelho e depois a luz visível. A diferença que a gente enxerga nas cores é exatamente por causa disso, porque essas ondas, elas têm comprimentos diferentes, frequências diferentes, então por isso que a gente acaba enxergando cores diferentes, tá? Depois, né, da luz visível, aí começa o que eu chamo de radiação ionizante. Essas radiações, elas são perigosas, né? Por quê? Porque elas têm energia suficiente para alterar as células do nosso corpo.
Resumindo, daqui para frente, todas essas daqui, elas podem causar câncer, tá bom? Aqui eu falaria primeiro ali, né, das ondas ultravioletas, que a gente usa o filtro solar, né, lá exatamente para isso, para evitar essa radiação ultravioleta, tá? Tem o raio-x também, que também é uma radiação ionizante. E os raios gamas? Os raios gamas, eles acontecem assim na natureza, em grandes eventos, por exemplo, buracos negros, né, emitem raio gama, supernovas, colisão de estrelas de nêutrons. Esses fenômenos assim gigantescos, eles produzem esses raios gamas, tá? Mas aqui na Terra a gente não chega a esses raios gamas aqui porque a nossa atmosfera ela bloqueia essa radiação, né? Mas aqui na Terra a gente encontra também esses raios gamas, principalmente em laboratório, né? O pessoal que mexe com energia nuclear, então é bem comum conviver com esse tipo de radiação, tá bom? Bom, a aula foi sobre as características, né, das ondas, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só você mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!